É imprescindível manter-se firme e de forma idônea e renitente, objetivar-se nos ideais. Mas para isso é imprescindível também cuidar-se e não se perder, refletir se realmente se encontrou, ser resiliente naquilo que se predispôs, consolidando as bases que sustentam os conceitos hegemônicos que fundamentam toda uma filosofia de vida. Reverberar o paradigma, preconizar de forma salutar a doutrina fundamentada nessas mesmas bases que sustentam o que fundamentou toda a filosofia de vida. O conceito parte do que é simples, e esta simplicidade contribui edificando do mais nécio ao mais sábio, que através do que entende torna-se hábil, já que a doutrina a ser impetrada é tão fácil de se assimilar. A questão é que muitos, por se julgarem algo a mais, exageram por demais, convertem a simplicidade da praticidade em ideias psicodélicas que fragmentam a sã doutrina. Por isso se perdem em si mesmos, levando a todos os outros também a se perderem naquilo que não entendem, já que equivocadamente aprenderam ensinamentos tão deturpados de mentores mal intencionados que dirimem a sã doutrina, desvirtuando ideias tão simples e tão nobres, convertendo em miseráveis e pobres os seus volúveis e voláteis seguidores, que abriram mão da idoneidade para serem subservientes aos seus protagonizadores, que desprezam a sã doutrina e toda a hegemonia que são as bases de uma sublime e ilibada filosofia de vida. Esse é o princípio e é o propósito, e tudo parte da simplicidade de ensinamentos que são basilares para as nossas vidas. Tenho contemplado tantas ideologias e tantas filosofias que muitas vezes conturbam mais do que edificam. Grandes, célebres pensadores, sejam estes filósofos ou não, sejam esses conhecidíssimos ou não. E quantos não deram a vida no penhor de seus ideais, no penhor das suas ideologias, e no fim acabaram se perdendo em si mesmos, assim como também levando a tantos outros a se perderem nesses mesmos ideais. A questão principal, a questão que é imprescindível, é estabelecer sobre um paradigma que seja cônscio, um paradigma que seja ilibado. E esse paradigma só torna-se cônscio, só torna-se ilibado quando as suas regras são salutares, são edificantes. E como eu sou cristão, eu não encontro outro paradigma que seja mais salutar, mais edificante do que as Sagradas Escrituras, que são a base para um convívio, são a base para uma sociedade. Muito embora filósofos tais como Antônio Gramsci tentaram a todo custo dirimir todo o conceito hegemônico das Sagradas Escrituras, ao tentar dirimir também o que nós temos como cultura judaica, que são princípios que são imprescindíveis para uma filosofia de vida. E como cristão, eu também arvoro a bandeira desta hegemonia. Mas como eu disse também nessa reflexão no início deste vídeo, infelizmente quantos mentores mal intencionados ou não deturparam a sã doutrina, solaparam ou tentaram de todas as formas solapar as bases do Evangelho, as bases da doutrina cristã. E fizeram isso quando, através de seus pensamentos psicodélicos, tentaram implementar a sã doutrina, conceitos que são antropocêntricos, partiram do seu egocentrismo para formar até mesmo dinastias que se tornaram autocráticas, humanistas voltadas para o homem. Ou seja, colocaram Deus e os seus ensinamentos do lado de fora, ou quando usufruíram de tais ensinamentos, deturparam o que Deus deixou para os homens. Eu creio na verossimilidade das Sagradas Escrituras.
Eu creio que Deus usou homens para que ela pudesse chegar até a nós. E quantos não vêm tentando a todo custo deturpar, dirimir tais conceitos, tornando-os ambíguos, tornando-os em apenas uma questão de opção, não uma questão imprescindível do que é as Sagradas Escrituras. Não importa qual seja a ideologia, não importa qual seja a filosofia. Para mim, as Sagradas Escrituras, o que eu entendo por que pode propiciar para nós, o que no grego chama-se zoe, a vida de Deus em nossas vidas. A palavra rema, que é revelada através de nossas vidas de forma sobrenatural, de forma profunda, através do Espírito Santo de Deus. Fora disso, se torna apenas, como muitos chamam, de logos, seja a vontade de Deus testificada num texto arcaico, aí sim, eu entendo que a palavra se torna arcaica, se torna ambígua. Não por culpa de Deus. Não sou louco de tentar colocar Deus chafurdado nos conceitos deturpados da falibilidade humana, do conceito que o homem estabeleceu e infelizmente fez da sua doutrina algo estapafúrdio. Quantas teologias que contradizem o que é a verdade, quantas teologias desde que o Senhor Deus inspirou ao primeiro homem a deixar para a posteridade suas ideias. E bem-aventurado, como está testificado no livro de Jeremias, no capítulo 17, aquele que confia no Senhor, que estabelece os seus conceitos no Senhor. E na simplicidade que eu disse nessa reflexão, nós encontramos no capítulo 17, em que Jeremias deixou escrito, que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, as suas raízes se estendem para as águas. Não receia quando vem a sequidão, mas as suas folhas ficam verdes ao tempo certo, elas ficam verdes o ano todo e no tempo certo dão os seus frutos. Algo análogo disse esse Deus maravilhoso chamado Jesus, quando limitado numa forma corpórea, quando havia sido dirimido a tua glória celestial. Ou seja, ele foi se minimizando, tornando apenas um simples mortal, que ungido pelo Espírito Santo, não estou com isso dizendo que Jesus era apenas um homem. Momentaneamente ele era um homem, porque tinha as mesmas falhas, sujeito às mesmas, ou melhor dizendo, porque era sujeito às mesmas falhas que tanto eu como você, nós somos sujeitos. Mas contudo ele sobrepujou e foi tentado, mas não cedeu lugar em seu coração para as tentações. Suportou tudo com muita sabedoria, com graça e com firmeza, por que não dizer com resiliência. E dos fundamentos que ele deixou para as nossas vidas, reverberou-se até os dias atuais. E a palavra que ele tornou-se análogo, que eu poderia dizer ao que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 17, é algo que ele disse de tão profundo, quando diz que compara aquele que ouve as palavras dele e a pratica, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós encontramos um texto no livro de Mateus, no capítulo 7. Ele disse que veio o vento, sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, mas não pôde derrubar a casa. E essa casa tem que estar estabelecida sobre bases sólidas, na filosofia introduzida por esse primogênito de Maria. Até então, um hebreu que era questionado, que muitas vezes foi desdenhado, mas por amor à humanidade acabou entregando a sua vida em uma cruz. E aqueles que foram seus seguidores pegaram aquilo que ele deixou como paradigma, os seus ensinamentos, a base estrutural para uma vida. E aqueles que assim seguiram, o incrível é que a maioria deles, dos seus seguidores, apenas um sobressaiu dos seus próximos, que eram os seus apóstolos. Todos acabaram sendo martirizados. Uns foram crucificados, como o caso de Pedro, de cabeça para baixo. Outros foram mortos à espada. Houve o caso também de um dos seus apóstolos, que é Paulo, que foi decapitado. Enfim,
Que louvor há em seguir tais doutrinas? Que louvor há em seguir tais filosofias? Tais filosofias, ou seja, que louvor há em seguir o ensinamento deste mesmo homem, cujo Paulo, de forma exponencial, com sabedoria, ampliou de forma profunda, sem contudo dirimir, denegrir e solapar os ensinamentos desse mestre querido. O importante é que todo aquele, desde que Jesus deixou, foi assunto ao céu e deixou a incumbência dos seus discípulos a promulgar os ensinamentos deles, todo aquele que assimilou com, por que não dizer subserviência, não ao homem, mas subserviência ao Espírito Santo, tornou-se também um protagonizador de uma filosofia ilibada. Infelizmente, volto a repetir, o homem na sua falibilidade, na sua heterogênea falibilidade, criou dogmas, normas que nada têm a ver com a essência das Sagradas Escrituras, o que deturpou por demais o que é hegemônico, que veio através dos evangelhos, dos 4 evangelhos, escritos pelos seus discípulos, aqueles que foram seus seguidores. E bem-aventurado aquele que resolveu simplesmente obedecer o que ali estava escrito. E ainda que, como o próprio Jesus Cristo disse, e ainda que passem os céus e a terra, mas as palavras dele jamais haverão de passar. E aquele que ainda hoje, na atual conjuntura, num mundo tão alvissareiro, por que não dizer no mundo tão tecnológico, no mundo tão globalizado, e infelizmente, no mundo tão materialista, onde a religião tornou-se ambígua como sempre foi, desde a época dos fariseus e saduceus, mas estabeleceu-se já naquela época um paradigma que reverberou através dos discípulos do Senhor Jesus para as nossas vidas. Conhecer a Deus é imprescindível que nós venhamos a conhecê-lo como Ele o é, através das Sagradas Escrituras. Devemos sim observar aquele que nos traz ensinamentos da parte dele. Todavia é necessário que nós venhamos avaliar se o que eles dizem coadunam, estão dentro no centro da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Está testificado nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós devemos observar a miúde, estando com ela em mãos ou não, observar o que o Senhor tem a dizer, porque Ele ressuscitou de dentre os mortos, porque foi morto e crucificado aquele primogênito de Maria, por causa da sua fidelidade e cumplicidade da vontade do Pai. Não compreendido aqueles que eram os seus seguidores, os religiosos da época, com os olhos cheios de cataratas, preferiram a escuridão do que arrancar a catarata para ver a luz de Deus brilhar. O próprio Jesus deixa claro isso, ao dizer que Ele é a luz do mundo, aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas eles preferiram continuar com as cegueiras da religiosidade. Eles morreram, assim como todos aqueles que seguiram a Cristo também morreram. Resta saber qual caminho seguiu cada um deles. E assim sucessivamente, homens nasceram, homens morreram, religiosos ou não, filósofos ou não, idealizadores ou não, famosos ou anônimos, importantes ou não, reis ou plebeus, não importa. O importa é que todo aquele que ouviu a palavra de Deus e as praticou, foi como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, mas nada puderam fazer. Eu quero estabelecer a minha vida não sobre este ou aquele mentor, por mais emancipado que este o possa ser. Quero sim observar nas palavras dele, indiferente da religião que ele professa, indiferente daquilo que ele crê. Se as palavras dele coadunarem com algo pertinente às Sagradas Escrituras, o que eu chamo de partículas de luz, com certeza absorverei. Porque nós encontramos no livro de Tessalonicenses, na primeira epístola de Paulo, escrita pelas Tessalonicenses, no capítulo 5, que a tudo analisar e reter o que é bom. E eu entendo por reter o que é bom, é guardar, salvaguardar a essência das Sagradas Escrituras, aquilo que ela tem de bom para trazer
as nossas vidas. Eu não sei se viverei uma vida de longevidade, uma vida tranquila, em paz, e morrerei velhinho, ou se serei decapitado como Paulo. Ou seja, simplificando, eu não sei se terei uma vida longa como foi a do rei Davi, ou se morrerei de forma precoce como foi Estevão. Se serei um rei, morarei em um trono, ou se viverei numa vida tão difícil. Se serei uma pessoa tão conhecida como foi John Wesley por volta do século XVIII, ou se viveu uma vida longa, tranquila, ou se morrerei de forma precoce como David Brainerd. Mas o importante é que eu siga o caminho que eles seguiram. Se viverei anos e mais anos daqui para frente, eu não sei. Se terei uma vida tranquila, de paz, com bens, eu não sei. Porque tudo, como diz o velho ditado, nesta vida é passageiro. O que importa é eu salvaguardar os conceitos da filosofia cristã, na sua hegemonia e na sua perfeição. Para isso eu tenho o livro das Sagradas Escrituras, que me dão base, que são a base sedimentar da minha fé e da minha confiança em Deus, sem agregar qualquer coisa ou sem retirar qualquer coisa. Apenas ficar atento àquilo que esse doce e maravilhoso Santo Espírito tem para me dizer, tem para trazer como nutriente para a minha própria vida. E com certeza, Ele usa pessoas. Por isso, eu não me apego a este ou aquele líder, a este ou aquele filósofo, mas me apego muitas vezes naquilo que ele tem para dizer, se o que ele diz condiz com a excelência das Sagradas Escrituras. Bendito seja o nome desse Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque através dele eu tenho certeza que saberei para onde estou indo. Ele, como está testificado por ele mesmo, é o caminho, é a verdade e a vida. Eu não vou refutar, eu não vou procurar outro caminho e sequer agregar qualquer outra coisa a este caminho. Mas assim como aquele que eles diziam, como nós encontramos isto escrito por João no capítulo 14, no versículo 6. Eles resolveram seguir o mesmo caminho, observaram atentamente, foram subservientes aos ensinamentos do Mestre. Esse é o propósito do meu e tem que ser o propósito de todo aquele, seja ele quem for, seja ele o que estiver fazendo, desde o que faça com subserviência, com temor, com gratidão e com amor a esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo nome. Amém.